O que o Brasil tem que fazer para recuperar essa produtividade que, como você bem colocou, está estagnada há anos? Olha, se nós estivéssemos tendo essa conversa há 30 anos atrás, eu não saberia direito como te responder. Teria algumas intuições, mas seriam algumas intuições, nada mais do que isso. Nos últimos 30 anos, a academia internacional e doméstica também, a gente tem hoje ótimos economistas acadêmicos produzindo papers e tal. Hoje a gente entende muito mais desse tema do que há 30 anos atrás. A gente pode dizer o seguinte, Luiz. Primeiro, a diferença de renda entre países está associada à diferença de produtividade. Assim, país que é rico porque uma hora trabalhada produz muito, em unidades físicas. Da produtividade não é um conceito monetário. Produtividade é um conceito físico. É a quantidade de bens que você produz por hora trabalhada, bens e serviços. País rico é rico porque o trabalho tem uma produtividade alta, país pobre é pobre porque a produtividade do trabalho é baixa. Então a gente tem que entender isso. E acho que hoje tem um razoável consenso na literatura de que metade da diferença de produtividade em país rico e país pobre são habilidades embutidas no trabalhador. E a outra metade é a qualidade do marco legal e institucional regulatório que tem no país. Então, a metade embutida no trabalhador está associado a habilidades que a gente chama cognitivas, coisas que a gente aprende na escola fundamental. Ler bem um texto, escrever bem, se expressar bem em linguagem falada, saber matemática, saber resolver problemas e saber se comunicar em linguagem matemática. Então, essas são as habilidades analíticas que a gente usa no mercado de trabalho. Quem não sabe isso direito não vai ser um trabalhador bom. Mas além dessas habilidades, que a gente chama habilidades analíticas, e elas a gente aprende na escola, tem outro conjunto grande de habilidades, que não são analíticas, são chamadas de habilidades socioemocionais, que também são necessárias que as pessoas passem por um processo de educação fundamental formal para ter essas habilidades. Gente, a gente não sabe, a gente não nasce com capacidade de ter persistência. Você desenvolve treinando. A gente não nasce com capacidade de aguentar frustração. A gente não nasce com capacidade de comportamento coletivo, trabalhar em grupo, liderança e capacidade de cálculo prospectivo. Tudo isso que eu falei aqui são habilidades que os psicólogos chamam de habilidades socioemocionais que são desenvolvidas na escola fundamental de qualidade. E a combinação das habilidades socioemocionais com as habilidades analíticas que estão embutidas no trabalhador, elas explicam metade da diferença de produtividade entre país rico e país pobre. A outra metade é a qualidade do marco legal regulatório. O que isso quer dizer? Significa ter uma legislação tributária e trabalhista que não discrimine, que gere uma boa alocação do capital e do trabalho. É assim, vou te dizer o que isso significa. Vamos pegar um setor da economia. Por exemplo, esse copo aqui, né? Tem uma empresa que produz copos, tem uma planta que produz copos. Se eu comparar um país pobre e um país rico, eu posso pegar todas as plantas, as fábricas que produzem copos. E para cada fábrica, eu posso calcular a produtividade do trabalhador naquela fábrica. Então, sei lá, o Brasil tem 1000 fábricas, vou ter 1000 dados de produtividade, os Estados Unidos tem 1000 fábricas, eu vou ter 1000 dados de produtividade lá. O que a gente aprendeu nos últimos 15, 20 anos? Que quando eu comparo as melhores empresas brasileiras, elas são tão boas quanto as melhores americanas. A diferença é que nos Estados Unidos todas as plantas são as melhores, ou seja, a dispersão de produtividade do trabalho entre todas as plantas que produzem copos é pequenininha. Tem algum processo naquela sociedade que as plantas que não são produtivas, elas morrem. E aí o capital e trabalho saem delas e vão para as plantas produtivas, de sorte que ao longo do tempo só sobra aquelas empresas, aquelas plantas muito produtivas. Nos países subdesenvolvidos, em particular na América Latina, as melhores plantas são tão produtivas quanto as americanas, mas a gente tem uma massa gigantesca de empresas muito pouco produtivas
que o processo competitivo não as elimina. Isso que eu falei agora, tirando uma foto de um setor, isso também aparece quando eu olho o ciclo de vida das empresas. Ou seja, empresas mais velhas, elas deveriam ser maiores, mais produtivas e maiores, porque as menos produtivas vão fechando e o trabalho e capital vai para as mais produtivas. E, de fato, você pega países ricos, tem uma correlação positiva em tempo de vida da planta e a quantidade de trabalhadores que ela tem. Isso no mesmo setor. No Brasil e no México, não existe uma correlação entre o tempo de vida da planta e a quantidade de trabalhador. Ou seja, tem alguma coisa no nosso marco legal institucional, legislação trabalhista, tributária, judiciário, que faz com que o ineficiente sobreviva. E você não tem esse processo saudável em que os fatores de produção, o capital e o trabalho, eles vão saindo das empresas ineficientes em direção às empresas eficientes. Grosso modo, essas duas coisas explicam por que uma hora trabalhada no Brasil produz 5 vezes menos do que uma hora trabalhada nos Estados Unidos. Agora, um ponto também que deve ser considerado é uma economia muito fechada, né? Nós temos uma economia muito fechada, com toda essa complexidade que você já mencionou, trabalhista, tributária, que realmente impostos cumulativos, tudo isso que distorce demais a competitividade, mas nós somos uma economia muito fechada. Não há a menor dúvida, esse processo que eu falei de estimular que os fatores de produção saiam dos lugares pouco produtivos, das empresas, e vá para as de alta produtividade, esse processo, estar conectado com o mundo, é um dos mecanismos essenciais para que esse processo ocorra. Senão ele não ocorre, fica aqui uns monopóliozinhos aqui, tudo ineficiente, sem haver uma contestação com a produção internacional. E certamente a agenda de abertura da economia é um dos itens essenciais para aumentar a produtividade da economia brasileira. Acho que um tema que as pessoas sempre falam, né, a gente esquece. As pessoas falam, não, a gente tem que agregar valor, temos que ir para os setores tecnologicamente mais eficientes e tal. Ora, em 1980, a economia brasileira ela era praticamente autossuficiente. A gente produzia tudo aqui. Eu já olhei os dados de importação em 1980, tirando trigo e petróleo, a gente naquela época não produzia trigo, né? Não tinha ainda o trigo tropical, a gente está caminhando para ficarmos autossuficientes em trigo, né? Incrível, e não produzíamos petróleo, né? No volume que nós produzimos hoje. Então, tirando trigo e petróleo, se você pegasse o total que o Brasil importava, era 3% do PIB. Se você fizesse a mesma conta para a União Soviética, lembra? União Soviética, fechadona, comunista, a importação da União Soviética era 3% do PIB. Então, a gente era tão fechado quanto a União Soviética. A gente produzia os carros, produzia todas as máquinas, a gente importava um pouquinho de chip, um pouquinho de química fina, todo ou mais a gente fazia aqui dentro. E a produtividade era ridícula. Então, essa história que produtividade é indústria, ou setores tecnologicamente sofisticados, não necessariamente. A gente já foi super industrial, já produzimos tudo que era tecnologicamente sofisticado e éramos tão improdutivos quanto somos hoje, com um bem-estar bem menor. Então, o tema é fazer o que a gente fizer bem, e o que a gente não sabe fazer bem, a gente compra.